Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal Física Fácil Play ou no meu canal Bruno Farias da Silva, depende onde você estiver assistindo. E nesse vídeo, dando sequência aí sobre a série de vídeos sobre teoria da relatividade, eu vou demonstrar como que Albert Einstein chegou nessa famosíssima equação E igual a mc ao quadrado. Mas eu queria fazer aqui dois comentários. Primeiro, cara, essa definição do como ele chegou no mc ao quadrado mostra toda a genialidade de Einstein. É uma demonstração, se ele usa uma matemática simples, porém complexa, se assim posso dizer, né? Mas assim, de forma magnífica, magnífica, completamente magnífica. É pura matemática. Mas não se assuste, não tem nada assim de grandemente, absurdamente misterioso. Não, não tem. Você, para entender esse vídeo daqui para frente, só vai precisar ter tido um contato, ter uma intimidade com o cálculo, ou principalmente com derivadas integrais. Se você não tem nenhuma intimidade com o cálculo integral e diferencial, né, eu recomendo que você não assista, porque você não vai entender nada. Então, é pré-requisito ter conhecimento sobre cálculo integral, tanto derivada quanto integral. Tá legal? Então vamos seguindo, vamos lá para demonstração, essa demonstração magnífica de como Einstein chegou ao E igual a mc ao quadrado. Basicamente, antes da gente começar, eu preciso recordar algumas equaçõezinhas, algumas definições da mecânica, tá? Isso é muito importante. A primeira delas é essa, W, que é a letra W que é representada pelo trabalho, né? O que é o trabalho? O trabalho é a variação da energia, tá? Então essa é a primeira equação que a gente vai usar para poder desenvolver a demonstração do E igual a mc ao quadrado. A gente também pode representar o trabalho pela integral da força em relação a x. E a força igual, todo mundo sabe, força é igual a massa vezes a aceleração. Uma outra equação diz que a força é a derivação do momento linear em relação ao tempo, ou seja, a variação do momento em relação ao tempo. E o momento linear, momento, é igual a massa vezes a velocidade. E no curso, na física do ensino médio, esse momento é chamado de quantidade de movimento, tá? A velocidade, ela é a variação do espaço em relação ao tempo, né, derivada de x em relação ao t, que é tempo, e a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai definir daqui para frente é o que é a energia cinética, tá? Então, pegando aí um eixo de coordenadas x e y, né, se eu tenho uma partícula, aí, um corpo, um móvel, enfim, colocado na origem dos eixos, ou seja, na posição x0 e y0, e essa partícula ela se move no sentido positivo do eixo x, tá? Ela, após um passado um determinado tempo, ela vai ter essas coordenadas aí, coordenada x e coordenada y, que é 0, ok? E aí a pergunta que eu coloco aqui é o seguinte, qual foi o trabalho feito para movimentar essa partícula da posição inicial 0, né, no eixo ali 0,0, até a posição x,0? Ora, a gente sabe que o trabalho, ele é o quê? Ele é a integral, né, da força em relação a x. E quais são os limites de integração? Se ele está saindo do zero, ponto zero é zero, até a posição x. E né, o trabalho é a integral da força em relação a x, certo? Ok? Mas quem é a força? A força a gente também já não sabe que é a variação do momento linear pelo tempo, dp/dt. Vamos substituir. Integral de 0 até x, dp/dt vezes dx, ok? Só quem é dx divididos por dt? Ora, dx sobre dt é nada mais que o quê? Que a velocidade. Então, vamos jogar a velocidade lá. Então, eu vou ter que o trabalho é a integral de 0 a x de v dp, certo?
Como a gente está derivando em relação ao momento linear agora, antes a gente estava derivando em relação a x, né, dx. Né? Agora estou derivando em relação ao momento linear, o dp. Os limites de integração, que antes eram de 0 até x, agora eu tenho que alterar eles, tá? Os limites de integração passam a ser de 0 até p. Ok? Tudo bem por aí? A gente também já sabe, né, que o momento linear p, ele é a massa vezes a velocidade. Se eu tirar a derivada do lado esquerdo e a derivada do lado direito da equação, nada muda. Então, dp é igual ao quê? mdv. Por que o m não tem derivada? Porque o m é constante. O m ele sai da derivada, certo? A única coisa que varia, que pode variar, é o quê? É o momento linear, que é o p, e o v, que é a velocidade. Então, dp é igual a mdv, ok? Eu tenho dp na equação do trabalho, certo? Então, eu vou substituir lá. Integral, né, o trabalho é a integral de 0 até p de vmdv, porque eu substituí o dp, né, por mdv, ok? E, mais uma vez, né, como a massa ela é constante, ela pode sair de dentro da integral sem prejuízo nenhum na equação. Né? Então fica que o trabalho W é igual a m vezes a integral de 0 a p v dv, certo? Agora eu vou voltar aos limites de integração. Vou ter que alterar novamente, porque como a gente está derivando em relação à velocidade e os limites de integração estão em relação ao momento linear, eu vou ter que reescrever essa integral. Então, fica como? O trabalho é a integral da massa vezes a integral de 0 até v dv. Ok? Agora, simplesmente vamos executar, vamos fazer essa integral. Qual é a integral? Então, ficaria o quê? O trabalho é igual a massa. Qual é a integral de v em relação a v? Muito simples, é v ao quadrado sobre 2, ok? E vamos colocar os limites de integração, que vão de 0 até v, tá? Vou apagar tudo para tornar mais clean a tela aí, repetindo a integração que foi feita anteriormente. Então eu vou chegar à conclusão que o trabalho é massa v ao quadrado sobre 2 menos a massa 0 ao quadrado sobre 2, né? Porque eu estou aí já substituindo os limites de integração na equação. E aí eu chego finalmente que o trabalho é mv ao quadrado sobre 2. O que é mv ao quadrado sobre 2? Nada mais é do que a energia cinética, tá certo? Então tá aí provado que o trabalho ele é a variação da energia, né? No caso nosso é a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, ok? A gente também tem uma outra forma para chegar à equação da energia cinética, ela é um pouco mais simples e mais rápida, eu vou passar aqui para vocês, tá? A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, o trabalho é a integral de 0 até x de f dx, tá? A força a gente sabe que é a massa vezes a aceleração, então vai ser o quê? Integral de 0 até x, massa vezes a aceleração vezes dx, ok? A aceleração a gente também sabe que é a variação da velocidade em relação ao tempo, ou seja, dv dt. Eu vou substituir isso lá na equação lá de cima, então ficaria o quê? Integral de 0 até x, m, vezes aceleração, que é dv dt vezes dx, certo? dx dt, a gente já viu, equivale a velocidade. Vamos jogar a velocidade lá, então ficaria o quê? Integral de 0 até x, mv dv, certo? De novo, a gente está integrando em relação a... Os limites de integração estão em relação a x, né? E eu estou derivando agora em relação à velocidade, vamos alterar os limites de integração. Então, trabalho é igual a integral de 0 até v, mv dv, ok? A massa, ela é constante, então a gente pode jogar ela para fora da integral, ficaria o quê? Massa, o trabalho, perdão, W, né, é igual a massa vezes a integral de 0 até v, v dv. E aí a gente vai executar essa integral. Seria o quê? mv ao quadrado sobre 2, com os limites de integração de 0 até v. Vou jogar na equação, né? mv ao quadrado sobre 2, menos m, a velocidade agora é 0 ao quadrado sobre 2, esse termo vai dar 0, eu vou chegar à conclusão que o trabalho é mv ao quadrado sobre 2, que nada mais é que a energia cinética.
Tá? Essa é uma segunda forma de chegarmos à definição da energia cinética. Bom, seguindo adiante, a gente sabe pela mecânica clássica, né, nossa mecânica moderna, que o momento linear, a gente já viu, é dado por P igual a mv, massa vezes a velocidade. Mas como a gente está analisando, nós estamos estudando a física relativística, a gente vai ter que estudar o quê? O momento relativístico, certo? O que é o trabalho? A gente já viu que o trabalho, né, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, acabamos de provar isso, né? E aí é importante a gente definir o quê? Que na mecânica clássica, essa equação ela é válida quando a velocidade, né, essa velocidade que a gente está calculando aí, ela é muito, muito menor do que a velocidade da luz. Tá? Quando ela se aproxima da velocidade da luz, a mecânica clássica ela já começa a perder o sentido. Ela já não, as equações da mecânica clássica elas não resolvem os problemas quando a velocidade é muito próxima à velocidade da luz. Daí a gente tem que usar, assim, a teoria da relatividade. Então, a massa relativística, por definição, ela é o quê? Ela é a massa, esse m, que é igual ao quê? m0, esse m0 é a massa em repouso, corpo parado, vezes esse fator gama aí. Esse fator gama nada mais é do que o fator de Lorentz, e ele é dado por essa expressão, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre v ao quadrado. Então, o momento relativístico ele é definido como P é igual a m0 vezes gama, né, que é a massa, essa m0 é a massa inercial e o gama é o fator de Lorentz, vezes a velocidade. Ok? Agora, simplesmente vamos derivar do lado esquerdo da equação e do lado direito. Então, a gente vai ficar o quê? dp é igual a derivada de m0 vezes fator de Lorentz gama vezes a velocidade, tá certo? Além de derivar de um lado e do outro, eu vou também derivar todos os termos, o termo da esquerda e da direita, por dv, né? Vou dividir por dv. Tá? Eu vou ficar o que então? dp dv, a massa a gente sabe que ela é constante, então a massa ela sai de dentro do radical da derivação, vai ficar o que? m0 vezes a derivada do gama, fator de Lorentz, né, vezes a velocidade sobre o dv, certo? A gente sabe que o fator de Lorentz é esse que está aí na tela, que já foi dado, né? 1 divididos por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é o mesmo que dizer que 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 1 meio. Aí começa a aparecer as armadilhas. Armadilhas não, né? Os atalhos matemáticos daí para frente. Veja como que Einstein sabia jogar com a matemática, né? Então eu vou pegar esse fator de Lorentz elevado a menos 1 meio e vou jogar na equação lá em cima. Eu vou ter o quê? Isso está em vermelho. M0 vezes de V vezes o fator de Lorentz, que agora já está definido, já está aberto, né? Divididos por dV, certo? Vou limpar toda a tela para a gente ganhar mais espaço e vou reescrever aquela equação anterior que nós falamos, certo? Aí o que adianta? O que acontece, gente? Daí para frente não tem jeito. A gente, para derivar essa equação gigantesca aí, né, a gente vai ter que utilizar a regra da cadeia, que é uma regra do cálculo 1, né? É uma regra do cálculo diferencial e integral. Tá? Se você tem dúvida de como utilizar a regra da cadeia, sugiro que você leia sobre ela, né? Tem bastante material na internet, livros explicando como se faz. Tá? E aí, quando a gente usa a regra da cadeia, a gente vai ter esse resultado aí. Tá? dp dv é igual a quê? m0, abre colchetes, né? Vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 1 meio, mais menos meio, vezes menos 2 vezes c ao quadrado, vezes a velocidade v, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado menos elevado a menos 3 meio. Essa é a regra da cadeia desenvolvida para aquela derivada ali em cima. Vai me dar esse resultado aí, tá? Bom, vamos começar a trabalhar essa equação agora, esse monstro aí de equação. Então eu tenho 2 em cima ali, 2 embaixo, eu já saio cortando eles e vou ficar
um pouco mais simples, né, a equação. Vai ficar com mais ou menos, vai ficar com essa carinha aí que vocês estão vendo aí. Eu estou multiplicando ali o V no numerador que sobrou com o outro V, né? Menos com menos vai dar mais, então fica V ao quadrado divididos por C ao quadrado, vezes 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado elevado a menos 3/2, tá certo? Agora o que eu vou fazer? A gente tem, eu vou colocar em evidência, tá? Essa parte vermelha da equação, o 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 1/2, tá? E vou ter isso daí, né? Vezes 1 mais v ao quadrado sobre c ao quadrado, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 1. Mais uma vez eu limpo a tela, repito a equação para ficar mais limpo, tá? E eu vou pegar esse 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado aí, essa parte que está em vermelha, né? Esse último termo da equação, e vou multiplicar, vou tirar o MMC aí desse trechinho. Então vai ficar o quê? Eu vou multiplicar o 1 por c ao quadrado, né? Então é c ao quadrado menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado, que é essa parte que está em vermelha, tá? Eu só estou trabalhando com esse pedacinho aí da equação, tá certo? Então, o que eu vou ficar? Eu vou ficar, isso elevado a menos 1, tá? E aí, o que eu vou fazer? Elevado a menos 1, simplesmente inverto, né? O denominador com o numerador. Então, eu vou repetir tudo, mais ou menos mais a parte vermelha, novamente, o c ao quadrado sobre, divididos por c ao quadrado menos v ao quadrado. C em cima com C embaixo, a gente já pode novamente o quê? Cortar. E aí eu vou ficar o quê? Com essa carinha aí, tá bom? Repara que já começa a diminuir. Eu já tinha cortado o 2 anterior, agora eu estou cortando o C ao quadrado. Tudo isso através de quê? De recursos matemáticos, ok? Vou novamente limpar a tela, repetir a equação anterior, que é essa que vocês estão vendo aí. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou desenvolver essa parte vermelha da equação. Mantenho o lado esquerdo igual, né? O denominador da fração é o c ao quadrado menos v ao quadrado, eu vou multiplicar ali pelo 1, então vai ficar c ao quadrado menos v ao quadrado, mais o v ao quadrado, dividido pelo elemento divisor comum dos dois termos aí, que é o c ao quadrado menos v ao quadrado. Isso vai me dar o quê? Vai me dar isso daí, né? Eu estou multiplicando agora por c ao quadrado, divididos por c ao quadrado, menos v ao quadrado. Já que eu menos v ao quadrado lá em cima com mais v ao quadrado é zero, né? Então, fica dessa forma, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cima por c ao quadrado e dividir embaixo por c ao quadrado. Não vai alterar em nada a minha equação, né? Mais recurso matemático que a gente está usando, tá legal? E aí, o que eu vou ter no final? Finalmente, eu vou ter essa expressão dessa forma que vocês estão vendo aí. Novamente, eu limpo a tela, repito a expressão anterior, tá? Essa parte vermelha, novamente, eu sou tentado a fazer isso, né? Ou seja, inverter ela e levar a menos 1, tá? Então ficaria 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 1, tá? Agora, reparem vocês que eu tenho 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado nos dois lados da expressão, né? O que eu posso fazer, então, com isso daí? Eu posso ou colocar em evidência, né? E a gente sabe que a multiplicação de dois fatores iguais, né? A gente simplesmente soma, ou seja, somar um menos 1/2 com menos 1, tá? Ou colocar em evidência, tanto faz. Então, eu ficaria finalmente com o quê? dp dv é igual a m0, que é igual a massa, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, elevado a menos 3/2. Bom, chegado agora aí a essa equação, a gente sabe lá do início, quando eu fiz a definição da energia cinética, que o trabalho ele é a integral de 0 até a x de f dx, que é igual à integral de 0 até a x de dp sobre dt dx, que é igual à integral de 0 até p v dp, tá? Então, diante desse último termo aí, né, trabalho é igual à integral de 0 até p de v dp, tá? E jogando isso daí nessa outra equação do dp sobre dv, essa equação final, a gente vai ter o quê? Quem é o dp? Né?
quem é o dp, na verdade? O dp é o que está ali, né? Que a gente está vendo naquela equação final. dp é o quê? É m0 vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 3 meios vezes o dv, tá? Ok? E eu tenho ali multiplicando também pela velocidade, né? Então finalmente, o que a gente prova isso daí? Quer dizer, vai desenvolvendo. Que o trabalho, no caso a gente está trabalhando agora, que é o trabalho relativístico, né? Ele é integral de 0 até p, v vezes a velocidade, m massa inercial, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 3 meios, vezes dv, certo? Mais uma vez, a massa é constante, m0 constante, jogo ela para fora da integração sem prejuízo nenhum para o meu resultado. Vou limpar a tela, reescrever a equação anterior nela, tá? E aí, mais uma vez, usando artifícios matemáticos, isso que torna a demonstração do E igual a mc ao quadrado uma coisa muito bonita, tá? Para simplificar, eu vou pegar esse termo em vermelho aí, o 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, e chamar ele de A, tá? Então eu vou ter essa integral aí, né? A mesma coisa, eu estou só substituindo 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, vou chamando ele de A, tá? E vou fazer o quê? E vou jogar ele dentro da integral ali, né? Se por um acaso a gente pegar, tá, e fizer a derivada de A em relação a V, né, que é o que a gente precisa fazer daqui para frente, ou seja, se eu tirar a derivada de A em relação a V, eu vou ter o quê? A derivada de 1 é uma constante, a derivada de constante é zero, derivada de V ao quadrado vai ficar menos 2V, né, divididos por C ao quadrado, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou te dizer que o dA é o quê? Menos 2V sobre C ao quadrado vezes o dV. Eu vou ter o que daqui? Então, VdV é igual a menos C ao quadrado sobre 2 vezes o dA, certo? Eu tenho lá o VdV na minha equação, né? Vou só arrumar ela aqui para vocês verem melhor. Tá vendo aí? VdV vezes A elevado a menos 3 meio, e vou substituir o VdV que a gente obteve agora. Então, o trabalho é M0 vezes a integral de 0 até V, vezes o menos C ao quadrado sobre 2dA, vezes A elevado a menos 3 meios. Mais uma vez, vamos fazer vamos desenvolver isso daí, né? E eu rearrumando, né, no caso, menos C ao quadrado sobre 2 vezes A elevado a menos 3 meio em relação a dA, certo? Vou limpar toda a tela novamente, vou repetir a equação, e a gente vai ter que alterar os limites de integração de novo, né? Porque agora estou trabalhando com o dA, então não é mais limite de 0 até V, vai ser limite de 0 até A, tá legal? E aí a gente vai, o A a gente já viu, né, anteriormente, que ele é dado pela 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, que é o que vocês estão vendo aí. Quando a velocidade é igual a zero, né, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos 0 ao quadrado sobre C ao quadrado, que é igual a 1. Né? E zero embaixo ali, no limite de integração, é zero, independente se é dA, dV, dt, tanto faz. Né? Então eu simplesmente vou colocar aí, né, que o trabalho, tá, ele é a massa m0, o limite de integração de quê? De 1 até V. Tá? Esse V vermelho aí, esse 1 em vermelho é o resultado da expressão anterior, né? Quando a velocidade é igual a zero. Integral de 1 até V, de menos C ao quadrado sobre 2, vezes A elevado a menos 3 meios dA. Tá? E quem é o V? O V, ele é isso que está dado aí, né? É a expressão que a gente colocou anteriormente, que na verdade é o A que a gente já tinha definido, né? Que é 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado.
Repito, né? Menos C ao quadrado sobre 2 vezes A elevado a menos 3 meios dA. Eu tenho mais uma constante dentro da integração, que é o menos C ao quadrado sobre 2, joga lá para fora da integral, eu vou ficar o quê? Com essa expressão final aí, m0 vezes menos C ao quadrado sobre 2, integral com limite de integração de 1 até 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, A vezes A, né? Quer dizer, a integral de A elevado a menos 3 meios em relação a A. Limpo a tela, repito a expressão anterior e vamos integrar isso daí, tá? O A elevado a menos 3 meios em relação a A. Então, vai ficar o quê? Que o trabalho da é igual a m0 vezes menos C ao quadrado sobre 2, integrando A elevado a menos 3 meios em relação a A, eu vou ter o quê? Eu vou ter A elevado a menos 3 meios mais 1 divididos por quem? Por menos 3 meios mais 1. Isso é a regra de integração, tá? Nos limites de integração de 1 até 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, tá? Vamos simplificar isso daí. A parte lá do numerador da fração é menos 3 meios mais 1 vai dar o quê? Menos 1 meio. Então é A elevado a menos 1 meio. E menos 3 meios mais 1 embaixo também é menos 1 meio. V é dividido por menos 1 meio. Mantendo os limites de integração 1, né, limite inferior e limite superior, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá? Vou continuar simplificando a expressão. Então, eu vou ter o quê? Menos 2A elevado a menos 1 meio, com esses limites de integração, tá legal? Limpo a tela, repito a expressão, tenho 2 em cima, 2 embaixo, eu já posso cortar para tornar minha vida mais fácil, vai dar o quê? Trabalho é igual a m0, C ao quadrado, vezes A elevado a menos 1 meio, com os limites de integração de 1 até 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Joga esses limites de integração no lugar ali do A, eu vou ter o que então? Que o trabalho é igual a m0c ao quadrado vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 1 meio, menos m0c ao quadrado vezes 1, que é o limite inferior de integração, elevado a menos 1 meio, certo? Continuo desenvolvendo, simplificando essa expressão. Então, agora eu vou ter que o trabalho é o m0c ao quadrado. Esse elevado a menos 1 meio, eu posso escrever dessa forma. 1 divididos por raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Né? Parte direita ali é m0c ao quadrado. 1 elevado a menos 1 meio, quanto é que é? 1 seria 1 sobre raiz de 1, né? Raiz quadrada de 1, que é 1. Né? Então, 1 vezes m0c ao quadrado é simplesmente m0c ao quadrado, tá? Então, eu vou apagar tudo e vou finalmente repetir a expressão anterior que a gente colocou, né? Reparem que a gente parou agora aqui, tá? Nessa expressão final, que o trabalho é m0 vezes c ao quadrado vezes 1 divididos pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, menos m0 vezes c ao quadrado. Tá legal? A gente sabe que já foi definido lá no início, lembra disso, né? Que o trabalho ele é a variação da energia cinética, ou seja, é a energia final menos a energia inicial. Então, essa expressão aí que a gente definiu agora, nada mais é que o trabalho, ou seja, a variação da energia cinética no mundo relativístico. É o trabalho relativístico. Então, E menos E0, ele vai ser o quê? Isso aí, é m0 c ao quadrado vezes a raiz, vezes 1 dividido pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, menos o m0 c ao quadrado. Então, isso daí que vocês estão vendo agora que eu destaquei em vermelho, essa parte aí é a energia final, e a parte em azul é a energia inicial. Tá legal? Então, quando a gente fala que o E é igual a mc ao quadrado, a gente está falando que é a energia em repouso, tá? Que é essa parte azul, energia inicial. Né? Então, o corpo, quando está parado, ele tem essa energia que a gente pode chamar de E é igual a mc ao quadrado. O correto seria dizer m0c ao quadrado. Mas, para efeito de simplificação, a gente escreve E é igual a mc ao quadrado.
E finalmente está comprovado, está provado aí como que Einstein chegou na dedução da sua equação. A outra parte ali, o E da energia final, que está em vermelho, é o quê? Quando o corpo está em movimento. Tá? Todo corpo em movimento, né, ele tem essa energia. Corpo em movimento, a energia não é mais igual a mc ao quadrado. Essa energia final. M0 vezes c ao quadrado vezes 1 dividido pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Legal, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Se não entendeu alguma parte, eu sugiro que vocês voltem ao vídeo, façam uma pausa. Eu tive que realmente passar um pouco corrido aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas está tudo explicadinho aí, está tudo detalhado, né? E vocês puderam ver como que o Einstein ele foi genial trabalhando com a matemática. Obviamente tem que saber muita matemática, principalmente a parte de cálculo integral e diferencial. Tá legal? Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para as notificações e divulgue esse meu vídeo para ajudar esse canal a crescer, porque esse canal é um canal de cultura, ciência e espiritualidade. Legal, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Fui!